Cristo estamos aqui, né? Vamos ler a Bíblia Sagrada para nós ganharmos tempo. Quero ler com vocês no livro de Timóteo, no primeiro a Timóteo, no capítulo 1 e versículo 3. Vamos ler essa escritura aqui. Timóteo 1, verso 3. Estou um pouco ruim na minha garganta, mas vamos devagar, né? Creio que Deus nos dará graça. Deus abençoe, irmão Jair, sua esposa. Sinto bem em nosso meio. Aqui diz assim: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, e nem cedeiem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim os faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contenda, querendo ser doutores da lei, e não entendem nem o que dizem e nem os que o afirmam. Sabendo, porém, que a lei é boa, e se alguém dela usa legitimamente, sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, e para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricida, patricida e para os homicidas. Amém. Vamos fazer uma oração nessa noite? Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui, inteiramente agradecido, Pai, primeiramente pela vida que o Senhor nos concedeste, porque nenhum de nós vivemos por méritos próprios, mas vivemos pela imensa misericórdia do Senhor, a qual se renova todas as manhãs. Porque se não fosse isso, Pai, nossos pecados seriam uma causa de nós sermos consumidos vivos. Mas porque o Senhor é misericordioso, o Senhor nos tem ajudado até aqui. Por isso, nessa noite, pedimos que o Teu grande Espírito Santo tenha liberdade, Pai, para falar aos nossos corações, às nossas almas de uma maneira especial. Por isso confiamos no Senhor, que nos ajudará. Nesse instante pedimos que o Seu Espírito Santo tome o controle desse ambiente e que todo espírito aqui ele possa estar sujeitado ao Teu grande Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus, assim nós pedimos. Amém. Podei-vos assentar, irmãos? Graças a Deus. Me veio ao coração ali um título, sempre gosto de colocar um título para a gente se localizar, né? A interpretação errada que mata. Quem sabe algumas vezes nós já falamos nesse ângulo, né? Mas observamos que a visão ela é engraçada. Nós podemos olhar várias coisas de vários ângulos, né? A gente vê que essa velha Bíblia, cada pregador que vem, às vezes lê a Escritura, vem outro lê a mesma, mas traz num ângulo diferente, né? Então, por isso que Paulo mesmo disse que ele nunca cansava de ensinar as mesmas coisas para as pessoas, pois ela era segurança para eles, né? E nós não temos nenhum evangelho novo, não temos nenhuma intelectualidade para apresentar para as pessoas.
Mas o que nós temos é essa velha Bíblia, que tem passado pelo tempo, pelas eras, mensagem de Paulo, mensagem de Pedro, enfim, tem chegado até o tempo em que nós estamos vivendo. E o bom é saber que a gente olhando às vezes nas coisas que o homem em si, na sua inteligência faz, por mais bonita que ela seja, mas com o passar do tempo ela cai no esquecimento e aquilo se dissolve, não é verdade? Pois é a coisa do homem. Mas essa velha palavra de Deus, o tempo não tem tirado, ou tem feito ela cair no tempo do esquecimento. Mas podemos ver que há uma virtude nela, que a cada dia ela se renova em nossos corações, como se fosse, ou na realidade é, o próprio Deus descendo do céu com uma porção fresquinha, né? E isso é o que alimenta as nossas almas. Amém? E a interpretação errada que mata. Você sabe que quando a coisa ela é interpretada de uma forma não real, sempre traz prejuízo para as pessoas. Vou dar um exemplo bem natural para que vocês possam compreender o que é uma interpretação. Por exemplo, você está subindo a Avenida 7, né? Um cruzamento ali, em Erechim. Ali é um semáforo, uma sinaleira. E ali 3 tipos de sinais, né? O verde, o amarelo e ali também está o vermelho. E é um cruzamento. Se aquela sinaleira ela não estiver ajustada pelo Inmetro 100% funcionando, o que ela traria? Traria uma interpretação errada e faria com que houvesse acidentes ali. Porque ela abriria, digamos, o sinal verde para um lado e ao mesmo tempo o sinal verde para outro, sendo que é o contrário, quando se fecha para um, se abre para o outro, e é isso que é a lógica, né? Mas vão fazer que ela falhasse, trazendo uma interpretação ali errada, abrindo o sinal para os dois, causaria acidente, né? Então, isso que é uma interpretação errada. Agora, se ela está certinha, ela vai ter hora que vai mandar você parar, tem hora que ela vai mandar você prosseguir. Não é diferente a palavra de Deus. Aqui está tudo para nós. Simplesmente quando a nossa fé ela é ajustada com a palavra de Deus, aí não há erro. Eu já vi muitas pessoas dizer: eu tenho fé, eu tenho um monte de fé. Mas se essa fé ela não estiver alinhada com a palavra de Deus, baseada 100% com a palavra, essa fé não trará nenhum benefício. Quem sabe ela pode trazer até mais confusão para as pessoas. Pois o mundo no qual nós estamos vivendo hoje, você pergunta para todas as pessoas se elas têm fé, a primeira coisa que elas te apresentam é que são seguidores de uma religião. Nós podemos ver que as religiões elas têm desequilibrado as pessoas da palavra. E nós temos um mundo mais religioso como jamais houve, mas temos um maior pecado, maior tanto de pecado como também jamais houve. A lógica era, se tivesse bastante religião, as pessoas seriam boas, honestas, santas, enfim, melhores. Mas a religião proliferou e aumentou mais os problemas. Por que isso? Porque essa religião traz uma fé fora das Escrituras. É uma interpretação errada que está fazendo as pessoas se desequilibrar da palavra, e isso é o que tem trazido esses resultados catastróficos, muitas vezes, na vida das pessoas. Vocês compreendem, irmãos? Quando Deus deu aquela ordem ali no Jardim do Éden para Adão e Eva, gostamos sempre de começar lá,
que é o princípio, né? Era a ordem de Deus, aquela era a ordem de Deus. Mas encontramos que ali tinha um intérprete, chamado serpente, que começou a interpretar a palavra para Eva. E quando Eva deu ouvido para essa interpretação errada, foi aonde causou todo o dano para a raça humana, o qual está refletindo hoje sobre a humanidade, que é o pecado. Vocês compreendem? Então isso trouxe danos irreversíveis, né? Exceto quando a pessoa recebe o sacrifício sangrento na cruz do Calvário. Então isso é o que consegue reverter ainda o quadro. Mas fora disso, não há outro meio para a pessoa salvar a sua alma, né? Então, há um cuidado muito grande que nós devemos ter ao receber até mesmo a palavra de Deus. Ela tem que vir pelo canal correto, alinhado. Se isso estiver desalinhado, então isso não vai produzir uma fé pura no coração das pessoas, mas vai produzir uma fé híbrida. O profeta pregou uma mensagem intitulada Religião Híbrida. E ele disse que o que traz o problema é a hibridação. Porque ali está uma parcela de Deus real, mas ao mesmo tempo está ali a parcela do homem. E aonde traz os problemas, os malefícios. Vocês compreendem, irmãos? Vamos indo, eu quero devagar com vocês aqui, mas que possamos nessa noite sair daqui abençoados. Amém? Nós poderíamos pegar alguns personagens. Quando Israel ele saiu e estava caminhando ali no deserto, você sabe que eles estavam sob a liderança de Deus. Eles estavam sob a liderança de Deus e Deus guiando eles através de um profeta. Mas encontramos que mesmo assim, estando sobre a ordem de Deus, sobre a liderança de um profeta, em Números 16, capítulo 16, versículo 1, nós encontramos que se levantou ali 3 homens, dos maiorais, a Bíblia diz. Esses 3 homens, Datã, Coré, Abirão. E eles persuadiram mais 250 homens, mais 250 homens dos maiorais, quer dizer, pessoas de frente, liderança. E eles lançaram uma seguinte interpretação. Olha aqui, ó. Moisés, parece que só ele quer ser o santo. Arão, parece que só ele quer ser o santo. Mas não é isso. Toda a congregação é santa. E nós vamos falar isso para o povo. Vamos quebrar essa linha que está vindo aí, porque nós não concordamos. E chegaram-se então ao próprio Moisés e Arão e disseram: olha, tu se fazes santo, tu quer ser o maior, tu quer ser o cabeça, quer ser isso. Em outras palavras, começaram a ridicularizar o profeta de Deus. Moisés, ele chamou eles para um desafio. Ele disse: então façam o seguinte, vocês reúnam os 250 aí, e amanhã nós vamos diante de Deus, e vamos ver o que Deus vai dizer. Se é eu que estou aqui, em outras palavras, me projetando como um santo, ou foi Deus que me chamou para o ministério para liderar esse povo. Ou vamos ver se é vocês que estão nessa linha de pensamento, certo? Em outras palavras, né? Vocês pegam os seus incensários amanhã e vamos lá diante da congregação e vamos oferecer a Deus ali. E vamos ver de quem Deus vai se agradar, de quem Deus vai falar. Você vê que um profeta, o irmão Brana disse: eu nunca me chamei de profeta. Eu nunca disse, eu sou um profeta.
E um verdadeiro, real homem de Deus nunca irá dizer para as pessoas: olha, eu sou isso, eu sou aquilo. E Moisés nunca tinha falado para o povo, mas era o povo que reconhecia em Moisés a liderança de Deus. Mas você vê que a inveja, o ciúme, aquelas coisas projetaram aquele espírito no coração de Datã, Coré, Abirão e aqueles demais homens. E sempre foi assim. Jesus, ele foi, a Bíblia diz, perseguido por causa do quê? Da inveja, do ciúme. Mas Jesus nunca, ele se projetou na sua simplicidade, ele veio demonstrando aquilo que ele era. Mas você vê ali, então chegou-se o momento deles se apresentar diante de Deus, e Deus foi bem enfático, Deus não fez muitos rodeios. Ele disse: é o seguinte, Moisés, separa aí, nem fica perto deles para começar, que eu vou consumir toda essa gente aí. E resumindo a história, você pode chegar em casa e ler Números capítulo 16, versículo 1. Resumir a história é que todos as famílias de Datã, Coré, Abirão, foram engolidos pela terra. A terra se abriu debaixo dos pés deles, porque Deus disse: olha, eles vão ter uma morte diferente de todos os homens, porque a questão é morrer para depois enterrar. Eles foram enterrados vivos. Que você vê que uma interpretação faz, enterra as pessoas vivas. E aqueles outros que foram influenciados, porque a questão muitas vezes, irmão, isso aqui é um ensinamento nessa noite, para que nós possamos, o profeta diz: nunca discirna o homem, mas discirna o espírito que está no homem. E a questão muitas vezes é o espírito, ele está cogitando através de um homem, e às vezes a pessoa vê aquilo ali, ele torna-se passivo, entra naquela passividade e daqui a pouco ele está concordando. Quer dizer, às vezes não age ali, mas naquela passividade ele está concordando. Aqueles 250 homens, eles estavam nesse sentido. E eles não foram engolidos pela terra, mas quando eles foram oferecer o seu incensário ali, a Bíblia diz que Deus desceu fogo do céu e consumiu aqueles 250 homens ali. Então, o que uma interpretação errada sempre traz? Prejuízos. Ela nunca traz resultados positivos para as pessoas, mas traz resultados negativos. Amém? Vocês estão compreendendo? Agora, nas eras da igreja, nós encontramos que a igreja cristã, com o evangelho do Senhor Jesus Cristo, através dos apóstolos, aquela semente que foi lançada na terra ali, você sabe que se você lança uma semente, você não colhe uma semente, mas ela traz um monte de sementes a mais. E com a morte dos apóstolos, exceto o nosso irmão João, que morreu de morte natural, muitos mártires ali, mesmo assim, a igreja foi aquela semente lançada, proliferava, ela crescia. E quando ela cresceu a tal ponto, começou a se espalhar, o diabo vendo aquilo ali, ele disse: eu tenho que fazer um meio, para que eu possa neutralizar esse crescimento da igreja. E o que aconteceu 300 anos depois? É que o paganismo que não vem de Deus, ele fez uma forma de união com o cristianismo, mas entre aspas. E o que ele introduziu ali?
uma interpretação errada da palavra. Ele pegou a mesma palavra que os cristãos criam nela e simplesmente fez como a serpente fez para Eva. A serpente não negou que aquilo que Deus falou era verdade. Ela disse: não, Deus disse mesmo, que de todas as árvores que estão no jardim vocês podem comer, mas da árvore que está no meio do jardim, dessa não coma, porque no dia em que dela comerdes vocês morrerão. Ele citou tudo isso aqui, recitou em outras palavras. Mas ali veio a interpretação era assim, ó, só, bem bonito, bem ajeitadinho, só que Deus não falou algo ainda para vocês, que eu vou falar. Não é sempre assim a interpretação errada? Quer dizer que Deus é um velho caduco, esquecido, que não dá as coisas por completo? Eu vou dizer para vocês assim, ó, Eva, que Deus esqueceu de dizer que do dia que vocês comer dessa árvore, vai se abrir os olhos de vocês vão ficar mais inteligentes, vocês vão ver as coisas como Deus. Ah, é assim, porque o homem em si é curioso, né? A mulher em si é curiosa. E aquele velho ditado que matou o gato foi a curiosidade, né? E deu no que deu. Mas se eles ficassem com o que Deus disse, a coisa teria sido diferente. Mas quando ouviu essa pequena interpretação, foi o que trouxe o caos. E o que fez o catolicismo ali? Introduzindo então agora a religião católica. No ano 312 ali, né? Eles simplesmente pegaram a mesma Bíblia dos cristãos e circularam Mateus 28, 19, o ide de Jesus, isolaram ele e disseram o seguinte: isso aqui é o que Jesus disse. E até hoje ele disse: olha, eu fico com o que Jesus disse e não fico com o que Pedro disse. Não é isso? Eu fico com o que Jesus disse e não com o que Pedro disse. Então você lê lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, diz: porque as profecias desse livro não são de particular interpretação, porque nunca foram produzidas por vontade humana, mas homens santos de Deus foram inspirados para falar a palavra. Mas eu vou ficar com o que Jesus disse. Olha, eu já cansei de se assentar com pessoas, ficar meio dia mostrando a Bíblia ali, e daí quando chegar no final a pessoa diz: mas eu vou ficar com o que Jesus falou em Mateus 28, 19. E foi o que o catolicismo fez, porque ali naquela escritura há enigmas ali, que se não tiver a revelação, a pessoa termina a Bíblia para ele em Mateus 28, 19. Ele nem vai para Marcos, nem vai para Lucas, ele nem prossegue ali, porque ele isola e morre ali. O que diz ali? Portanto, ide, ensinando todas as nações, batizando-as em nome, não em nomes. Mas quando a interpretação vem errada, ela generaliza até um plural em cima, onde não existe, onde é um singular. E a pessoa persuadida por aquele espírito, ele não vê nem o significado do que é um singular do que é um plural. Por que isso? Porque o paganismo cria em mais de um Deus. Cria em mais de um Deus. Então não teria como eles sustentar a religião deles dizendo que havia um Deus só. Mas ali eles pegaram Mateus 28, 19 e deram uma sustentabilidade na sua doutrina trinitária. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essa doutrina se estabeleceu, porque uma coisa ruim puxa outra coisa ruim, né? Se estabeleceu por períodos, chamado Eras Negra, aonde quem não aceitasse essa interpretação pagã, a história diz
que foram mortos mais de 68 milhões de cristãos, por não aceitar essa interpretação, porque um homem de Deus, uma mulher que tem Deus e tem a revelação de Deus, jamais ele aceitará algo fora da palavra de Deus. Uma das coisas que me levou a crer mais no ministério do Mombrana foi quando ele disse 3 coisas que nós não devemos fazer com a palavra. Primeira, é deslocar a palavra. Deslocar a palavra. Porque o que o mundo faz, ele desloca a palavra, quer dizer, tira de lá, bota para cá, para fazer com que aquilo feche com o seu pensamento. Não é assim? Segunda coisa, é interpretar a palavra. E o profeta chegou a pregar uma mensagem intitulada Deus é o seu próprio intérprete. Deus não precisa de ninguém para interpretar. Pedir palpite, Jó chegou a dizer, para quem que Deus vai pedir conselho? Deus vai pedir conselho para mim? Pedir conselho para você, olha aqui, ó, eu não estou sabendo muito o que fazer aqui, eu queria que você, fulano, me desse uma ideia aqui. Será que tipo de Deus nós teria? Não, Deus é onisciente, onipresente, Ele sabe o fim de todas as coisas antes de elas começarem. E é por isso que nós cremos nesse Deus. Interpretá-la. É isso que nós estamos falando nessa noite. Colocação erradas. E terceiro item é aplicá-la mal. Aplicá-la mal. Porque mesmo que seja verdade, mas você tem que aplicar a palavra no tempo certo, na hora certa. O profeta diz, você lê Gênesis sobre Noé, é uma verdade ou não é ali na Bíblia? Só que não podemos aplicar Noé para o nosso tempo. A mensagem do Noé, nós começar a construir um barco aí agora, porque vai terminar o mundo em água, está fora do tempo. É querer aplicar uma coisa fora do lugar certo. Agora é fogo mesmo, não é mais água. Vocês compreendem, né? Amém? Então o que a religião fez? Interpretou e criou-se a maior religião do mundo, chamado catolicismo, e forçou as pessoas a ter uma adoração pagã, porque ali introduziu mescladamente uma doutrina pagã, na qual hoje temos aí no mundo, o império da doutrina pagã. E a doutrina católica, ela é 99% espiritismo. Você sabia disso? 99% espiritismo. Vamos deixar 1%, sabe por quê? Porque daí ela não conseguiria enganar as pessoas se fosse tudo. Então deixa esse 1% ali. Por que espiritismo alguém? Não muda do candomblé ali, do centro de Macumba, não muda nada. Porque quem começou a invocar os mortos? Sempre foi os pagãos, não é verdade? E quando entrou a religião católica, o que ela fez? Começou a canonizar santos e fazer penitências, sacrifícios, adoração a terceiro. Porque a oposição, eu creio que eu falei sábado passado aqui, a oposição do diabo a Deus é fazer com que as pessoas façam ao contrário da vontade de Deus. E lá em Êxodo, capítulo 20, você vai encontrar que o primeiro mandamento é Deus dizendo, não terá outros deuses diante de mim, nem fará para ti mais de escultura do que há em cima no céu e embaixo na terra, porque eu, não outro, sou o Senhor teu Deus. E essa doutrina pagã, espiritismo, fez o quê? As pessoas desviaram a adoração do verdadeiro Deus e levaram a fulano, a beltrano, a ciclano. E o que temos hoje?
Tudo bem, vamos indo. Mas hoje não matam muita gente, né, por causa da religião. Nós temos a chamada liberdade de expressão. Você pode fazer o jeito que você quiser, não tem problema. A lei te permite. Naquele tempo não, né? Mas hoje nós temos. Mas o pós-Segunda Guerra Mundial, que a Bíblia nos narra lá em Apocalipse, você vai observando, o profeta diz, suas mensagens, que na Segunda Guerra Mundial foram soltos mais de 200 milhões de demônios. Foi isso ou não foi? Que a Bíblia diz ali? Soltando esses 200 milhões de demônios, houve uma unção muito grande, aquela unção demoníaca, que foi o desenvolvimento. Se você observar, só os Estados Unidos, ele chegou a criar uma cidade de 5 mil pessoas, quer dizer, num deserto onde não tinha nada. Os Estados Unidos levou uma cidade inteira de 5 mil pessoas, e estabeleceu ali, e não era qualquer pessoas, eram os cientistas, os homens mais de ponta, para fazer o quê? Desenvolver a bomba atômica. Tem documentário, você pode pegar na internet, que eu estou falando aqui, você baixar ali, você vai ver. E ali estava uma unção demoníaca, desenvolvimento de armas, estratégias de guerra, enfim, só não foi destruído o mundo na Segunda Guerra Mundial, porque Deus, Ele não permitiu, porque não é a hora, não é verdade? Mas quando cessou-se a Segunda Guerra Mundial, essa questão material, você pode observar que houve a maior evolução radical do sistema chamado evangélico no mundo. Você pode ver que até então era os católicos, luteranos, algumas religiões ali. Mas pós Segunda Guerra Mundial, 1960 em diante, a coisa foi, pois que veio, o profeta chega a dizer, em uma das suas mensagens, eu creio que é aquela mensagem, interminente sinal vermelho da sua vinda, é uma coisa assim, né? Ele diz que essa evolução radical da religião é uma unção demoníaca, daqueles demônios que eles pararam de trabalhar na questão natural e se voltaram para o espiritual. E o profeta chegou a pregar nessa mesma mensagem, e na mensagem Invasão dos Estados Unidos, o profeta também diz, que essa unção caiu e fez com que as religiões proliferassem, aumentassem, a tal ponto de cada esquina quase nós termos uma religião, e todas professando o Evangelho e pregando sobre que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus batiza, que Jesus prospera e tudo mais. Mas dentro desse Evangelho há a interpretação errada, porque eu digo isso porque um profeta falou, então nós temos aval de Deus para falar isso. Não é algo que eu penso que seja assim, mas é o que o nosso mensageiro tem dito, e nós, com a revelação divina, olhando, é a realidade dos nossos dias, e não há como fugirmos dela. Por que que nenhuma religião, ela consegue, muitas vezes, se fechar na forma de pensar? Porque a religião, ela é feita para satisfazer gosto das pessoas. Por isso que o profeta, quando ele trouxe a mensagem, ele disse, eu nunca trouxe uma mensagem para fazer com que as pessoas se unissem a mim, com a minha maneira de pensar, mas fazer com que elas olhassem para Cristo. Esse é o foco da mensagem. A religião não.
A religião, ela envolve o espírito político, partidarista, e isso é o que divide, esfacela. O intelectual do homem operando na igreja, em vez de ser Deus o cabeça, é o homem o cabeça. Irmãos, nas experiências que a gente vive no dia a dia, as pessoas estão tão cegadas pelo ensino errado do homem, que você mostra a Bíblia como ela é na íntegra, e você ouve uma resposta o seguinte: está certo, o que o senhor mostrou aí está certo, só que o meu pastor não diz assim. Quer dizer então que a palavra de Deus ela é anulada pela intelectualidade de um homem? Sendo que a própria palavra diz que toda a palavra do homem seja mentira e a minha a verdade. Então os dias em que nós estamos vivendo são dias muito traiçoeiros. E além, eu estou falando aqui num caráter assim, evangelístico um pouco, né? Mas agora, se nós formos aprofundarmos mais, trazendo para o próprio arraial da chamada mensagem do último tempo, a precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, mesmo dentro disso aqui, se levanta homens com uma interpretação errada, chamado ismos, que desviam a atenção das pessoas daquilo que é o real, a simplicidade da mensagem. Trazendo sermões, dizendo: olha, você tem que viver um evangelho mais alto. Você está muito em rudimento. Chegaram a me dizer uma vez que nós estávamos nadando muito em água rasa, muito baixo. Porque nós, na simplicidade da mensagem, o profeta não diz que nós temos que saber tudo, mas que nós devemos crer naquilo que aprendemos. E o hino universal da noiva é somente crer. E a Bíblia diz que ninguém deva saber a mais daquilo que Deus quer que ele saiba. Mas aqui entra a interpretação do homem, que todos têm que ter um mesmo nível de entendimento. E não funciona assim. Há vários, a fé é uma, mas a questão do saber, Deus se revela para cada um. Tem coisas, eu vou dizer uma coisa, uma vez eu mergulhei dentro das mensagens que eu queria saber, e eu fui ficando num estado de nervosismo, e algo veio e me disse, isso há anos atrás, algo me disse assim: tudo tem o tempo certo. Lendo a Bíblia, Paulo diz: quando eu era um menino eu falava como um menino, depois que eu cresci eu falei já diferente. Entendeu? Cada tempo na tua vida espiritual é um amadurecimento. Muitas pessoas, irmãos mais velhos aqui, eu pregando essa noite aqui, você poderia dizer: bah, mas isso aí nem precisava mais pregar, porque nós sabemos de cor e salteado aí sobre catolicismo, sobre religião, Mateus 28, você sabe, mas tem uns que estão chegando agora que não sabem, e que precisa saber, é um nível para eles. Ninguém constrói uma casa pelo telhado, ela tem que começar de baixo. Lembra, Molori, que uma vez o senhor me falou: olha, eu perdi tanta coisa. Eu disse para ele: você não perdeu nada, porque a Bíblia ela vai repetindo, é a roda do tempo, entendeu? É como uma mesa redonda, ó. O arroz está na tua frente aqui, já comeu naquela, agora tem umas mesas engraçadas aí, né? Ela rodeia, bota as comidas ali, né? É mais ou menos aqui assim. O arroz está na tua frente, né? Daqui a pouco alguém puxa lá, o arroz passa aqui, vem outro tipo de comida, né? E, bah, mas eu queria o arroz, espera um pouquinho, ele vai fazer a volta, ela vai chegar aqui de novo.
E é assim. Não perde nada, nós sempre estamos pegando. Aquilo que é para nós, Deus não... Lembra que eu preguei uma vez, eu creio que faz anos já, o restaurante de Deus, lembra? Quem que lembra? O restaurante de Deus. Então é assim, irmãos, mais um pouco aqui, né? Existem coisas que não matam as pessoas, mas ferem e deixam cicatrizes. Mas tem outras coisas que elas são fulminantes. São fulminantes. E uma delas é a doutrina errada. A doutrina errada, ela é fatal. Ela é fatal. Por isso Paulo disse a Timóteo mesmo, ele disse: cuida de ti mesmo e do quê? Doutrina. Porque uma doutrina errada, o que Datã, Coré e Abirão eles quiseram levantar ali? Uma doutrina deles. Que depois São Judas cita aqui que aquilo era um espírito que muitos entram no mesmo prêmio, na mesma doutrina de Datã, Coré, Abirão. E morrem. E hoje a questão, lá eles morreram literalmente. Mas hoje as pessoas não morrem literalmente, elas morrem espiritualmente, e é a pior morte que existe. Quando se morre espiritualmente. Vocês compreendem? Eu tenho essa mensagem aqui, ó. Vamos ler um pouquinho aqui. A hora passa, né? Mensagem Tempo de Decisão. Parágrafo 33. O que Rebeca disse? Ela disse: eu irei, louvado seja Deus, e é o que nós queremos fazer. Agora é a hora, o tempo para a decisão. Deus tem estado aqui, esta semana, movendo todos os tipos de sinais, milagres e promessas. E Ele tem estado cumprindo. Agora, o que você vai fazer sobre isto? Cabe você fazer sua decisão. O tempo de decisão vem para todas as pessoas. E quando você quer algo que você pode confiar, certamente você pode. Se você pode confiar, no que mais você confiaria? Você confiaria em um credo? Em algum homem que faça? Ou você confiaria na Bíblia, a escrita dos apóstolos de Jesus Cristo? Em quem você confiaria? Você tem que tomar uma decisão, em alguém você vai ter que confiar. O profeta chama a atenção, você ia crer num credo, num homem, ou você ia crer na doutrina apostólica? Aqui há um diferencial. Muitos crêem, confiam. E ele disse: eu creio que o Espírito Santo, que Jesus disse, viria sobre os apóstolos e sobre qualquer um que cresce. As ovelhas de outros apriscos. Eu creio que você pode confiar no mesmo Espírito Santo. Ele produzirá em sua vida, como ele fez na vida deles. Eu gostaria de encontrar Deus, eu queria encontrar com Ele. Eu ousaria tentar encontrá-lo. Algo tão suficiente? Hoje nós temos muitas pessoas dizendo, eu creio que você não necessita de receber o Espírito Santo. E é o que nós temos hoje no mundo. Eu me assentei com as pessoas, tempinho atrás ali, que eles não criam, pregando o Evangelho, e chegamos a uma conclusão que eles não criam. Eu vou dizer até de que religião, os adventistas. Eles não criam em vida eterna. A tal ponto que naquele momento um lagarto ia cruzando na nossa frente, e eu disse: então vocês creem que nós somos igual àquele lagarto, hein? Não temos alma? Porque qual é o motivo de nós estarmos pregando o Evangelho se não existe uma vida eterna? Só uma vida temporária, nós não passaríamos daquele lagarto que está cruzando ali. Outros não criam em cura divina. E uma pessoa dessa, mas bateu de frente
que não tinha cura divina, e da religião. Agora, esses dias ela estava pedindo oração, porque ia fazer uma cirurgia. Ué, mudou a crença. Viu como é que é a coisa? Então, eu quero que você observe aqui, ó. E o que dizem hoje? Não, essa questão de batismo, com o Espírito Santo, essas coisas aí, gente, isso aí foi lá para os apóstolos. Eles jogam tudo lá para trás. Se eles não conseguem jogar para trás, querem jogar lá para frente. É uma interpretação do homem isso aqui. Sendo que Hebreus 13:8 diz que Deus foi ontem, é hoje e eternamente. Deus não muda. Não há sombra de variação em Deus. E eles dizem que não precisa do Espírito Santo, irmão Carlos. Que seria de nós sem o Espírito Santo, irmãos? Religiosos, formais, frios. Que não precisa de Espírito Santo. Não necessita receber o Espírito Santo. É por isso que está no que está. Porque o profeta pregou as mensagens sobre o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Para que foi dado o Espírito Santo? E perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É o próprio Deus morando em você. Por isso Jesus disse: é necessário que, em outras palavras, esse literal vá para que ele venha. E quando ele vier, ele vai morar, não é mais Deus conosco, mas é Deus em vós. Esperança da glória. Como não precisa do Espírito Santo, se é Ele? Nessa mesma mensagem, em tempo de decisão, o profeta vem falando sobre Rebeca. O mesmo camelo que Rebeca deu água foi o mesmo que levou ela ao encontro do seu noivo. A mesma mensagem, o mesmo Espírito Santo que nós estamos, é o que nos está levando ao encontro do noivo. Mas não precisa de Espírito Santo. Contanto que você venha na igreja, traga seus dízimos e uma oferta bem gorda, tá bom. Nós vamos te dar um cartãozinho de membro, você vai ser um membro da igreja, você não vai ser qualquer um. Que me importa membro de igreja, eu quero ser membro do corpo de Cristo. É isso que importa. Se me exclui da igreja, não tem problema. O problema é sair fora do corpo de Cristo. Corpo da noiva de Cristo, né? Não precisa do Espírito Santo. Você precisa ou você estará perdido, diz o profeta aqui. A própria mãe de Jesus, a bem-aventurada Virgem Maria, como ela é chamada pelos católicos, a mãe de Deus. Azar. Se o batismo do Espírito Santo é tão essencial para pertencer à igreja do Deus vivo, ele não tem denominações. Eu tenho estado com a família Brana por 50 anos, e eles nunca me pediram para mim me juntar à família. Por que isso? É porque eu nasci um Brana, e é da mesma maneira que você é um cristão. Você é nascido na igreja do Deus vivo, você não é juntado ali, batizado, sacudido ou levado por uma carta, mas você é nascido, é um novo nascimento. Esta é a minha decisão por Cristo Jesus. A menos que um homem nasça de novo, ele não poderá entrar no reino dos céus. E se Deus requereu da abençoada Virgem Maria, leia Atos capítulo 2, antes que a Maria pudesse entrar no reino de Deus, ela teve que subir a um aposento alto, e ela teve que esperar lá
com o resto dos outros ali que fizeram. Não até algum ministro vir e colocar seu nome num livro, ou até quando há um tipo de comunhão dada, ou algo para dar, um aperto de mão, ou escrever para ela uma carta para a sua igreja, como se fazem hoje. Não, mas lá veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde eles estavam assentados, e eles foram daquele aposento falando em outras línguas, cheios do Espírito Santo, até cambaleando como bêbados. A Bíblia diz assim: e se Maria, abençoada irmã Maria, teve que ter esse tipo de religião para estar na glória, você nunca chegará lá sem isto. Decida-se o que fará a respeito, pois é um tempo de decisão. Se alguém disser diferente, é uma interpretação errada. Porque é o Espírito Santo que faz você se vestir como um cristão. É o Espírito Santo que faz você agir como um cristão, pensar como um cristão, viver como um cristão. Porque cristão, não pense que cristão é aquele tipo de corte de cabelo, assim, cristão, assim, não é aquilo lá. Cristão é exemplos, seguidores dos exemplos de Cristo. E qual o exemplo que Cristo nos deu? A igreja primitiva, ela era obediente, ela não aceitava a interpretação de ninguém. Quando Jesus falou em Mateus 28:19, ide, ensinando todas as nações, as batizando, as em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, o que eles fizeram? Eles eram obedientes. Mas você não isola ali, você vai em Lucas 24:45, aonde Jesus abriu os entendimentos deles para compreender as Escrituras, e disse: agora é o seguinte, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque ninguém pode fazer nada, irmãos, a não ser pelo Espírito Santo. Fora disso é intelectualidade, é emoção. Jesus disse: ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai traga. Eu não posso introduzir você no corpo de Cristo, vou fazer agora você um filho de Deus. Não, é o Espírito Santo que faz isso. Nenhum homem pode colocar o outro no céu, a não ser Deus. E eles foram obedientes ou não foram? Foram. Eles foram lá para Jerusalém. E quando chegaram em Jerusalém, você pode observar que era para eles esperar a promessa que viria do céu. Era uma questão de tempo, e esse que é o desafio para as pessoas, é esperar. Por isso que a Bíblia mesmo disse, lá em Pedro, diz: porque nos últimos dias haverá homens que dirão: mas não faz tempo que estão falando aí que Jesus vem. Desde os meus avós, meus pais falavam que Jesus vem, e aí não veio. E muitos serão escandalizados devido a isso, porque as pessoas confiam, começam a olhar de uma maneira humana, natural, e aí que a pessoa entra em declínio espiritual. A questão é esperar. A igreja primitiva esperou. A Bíblia diz: passou-se um dia. Quem sabe alguém teve uns arrepios, o profeta enfatiza isso, né? Teve um arrepio e lá diz: olha, eu acho que até eu recebi. Me deu uns arrepios, calafrio aqui, eu acho que eu recebi. Não aconteceu? Não, estou tranquilo. Daqui a pouco o outro deu uma sapateada lá, deu uns pulos, eu acho que eu recebi. Isso era mente do homem. E passou-se um dia, 2 dias, e você sabe que o tempo vai deixando o homem ansioso, né? 3 dias, e foi indo, e foi indo, e foi indo. Deus tem o seu tempo certo para fazer as coisas. Mas o importante é que chegou no 10º dia,
Não houve dúvida que era o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que veio esse vento veemente, impetuoso, e como línguas de fogo foram repartidas sobre a cabeça daqueles irmãos, e agora não era um sentindo, mas era todos eles sentindo. Era unânime, por quê? Porque eles estavam sobre a ordem de Deus e não aceitaram. Já pensou, irmãos? Quando Jesus falou isso, no segundo dia eles fossem lá no Caifás, no Anás, vamos pedir uma opinião. Vai que o Nazareno falhou. Vai com o Nazareno aí. Olha, nós vimos muita coisa ele fazer, e tem gente que duvida de Deus, irmãos. Por quê? Porque o diabo lança a mente é o pior problema do ser humano. Você viu todas essas religiões que tem aí, todas as coisas que estão acontecendo? Ismo e tantas coisas, mas é a cabeça. Se eles deixassem Deus guiar eles através do seu coração, a coisa seria diferente. Mas a cabeça, eu penso assim, eu acho assim. Lê aquela mensagem, não te estribes em teu próprio entendimento. Mas eu penso assim, eu acho assim. Tu pode pegar uma pessoa que ela é vacinada por um espírito religioso, até dentro da mensagem desse espírito religioso. Você pode mostrar para ela ali, mas está aqui. Uma vez tinha uma doutrina, e ainda tem uma doutrina, nós tivemos ali uma conversa com uma pessoa ali, aquela doutrina que o Mombrante tinha que ressuscitar de novo, ressuscitar e pregar para os mortos e tudo mais. Fomos lá, não, mas a Bíblia diz aqui em Hebreus 9:27, né? Está sujeito o homem morrer uma só vez, e depois disso, julgamento. Não, mas aqui tu está falando, ó a cabeça. Aqui está falando sobre o homem, mas o irmão Branco não era um homem. Mas fazer o quê? O que você vai fazer? Se pudesse entrar lá e trocar aquele cérebro, não dá, né? Tem que deixar. Mas aquilo ali não pode atingir o nosso ponto de fé. Interpretação, se Eva se blindasse para Satanás, é o seguinte, Satanás, tudo que tu falou aí é bonito, mas olha, tem uma lógica especial, mas é o seguinte, eu vou ficar com isso que Jesus falou aí, bem curtinho e direto. Eu vou ficar com o que Jesus falou, o que Deus falou. Não comeis, e eu não vou comer. Mas o problema é que a pessoa muitas vezes começa a dar ênfase. Sabe que tem fundamento, tem razão, e a coisa vai ficando bonita. Irmãos, a igreja de Coríntio, quando Paulo chega ali no capítulo 1, tinha um espírito, sim. Paulo chegou lá, tinha um grupinho de um lado. Já estou quase encerrando. Paulo chega lá, tinha um grupinho de um lado. É o seguinte, eu estou contigo, eu me uni contigo aí, que nós vamos pegar Apolo. Porque o Apolo, o homem é sábio mesmo. O homem tem um dom de expressão assim, que era uma política. Paulo gira para outro canto, lá no outro canto tinha, pois eu vou ficar com qual que era o outro? Apolo? Com Pedro? Não, porque Pedro é o seguinte, ele pode ser meio sem cultura, não sabe ler muito. É Pedro, né? O Pedro pode não saber muito, aí ele é meio, não lê, ele não foi na escola. Mas uma coisa, nós temos que admitir o Pedro. O Pedro andou com Jesus, esteve lá no Pentecoste. Olha o partidarismo, olha a política. Paulo chegou, olhou. Disse, e aí tem espírito, interpretação, politicagem. Vou ler até aqui para vocês verem. Coríntios capítulo 1, versículo 10. O conselho de Paulo
que ele deu naquele instante ali, porque havia dissensões na igreja de Corinto. E aquilo lá não era nada mais do que interpretações errôneas de um para com os outros. Ele disse: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não colocou o nome de Paulo. Rogo, irmãos, pelo nome de Paulo, vosso profeta, vosso apóstolo. Não. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é segurança. Isso tira todo homem, coloca Deus em primeiro lugar. Que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, mas antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, meus irmãos, foi-me comunicado pela família de Chloe, seja lá o que for, né? Que há contenda entre vós. Tu viu o que trouxe? Aquele espírito de politicagem, aquelas interpretações, aqueles gostos ali, trouxe contenda entre os irmãos. Porque um quer dizer com isso, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, era de Cefas, e eu de Cefas, mas eu creio que tinha um grupinho de Pedro ali também, ele não citou aqui, mas tinha um grupo de Pedro lá também, pode ter certeza. E eu de Cefas, e o outro diz: e eu de Cristo. E Paulo diz: está Cristo dividido? Paulo fez a pergunta para eles: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? O que é? Levar na linha da palavra, urim e tumim. Correto, né? Foi Paulo crucificado por vós? Vocês querem ter segurança para as almas de vocês? Foi Paulo? Foi ele crucificado? Ou fosse batizado em nome de Paulo? Ou de Apolo, ou de Cefas? Não. E lá no capítulo 3, ele diz assim, puxando outra vez as pessoas ao equilíbrio. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Porque eles estavam vivendo uma meninice quando estiveram essa questão de partidarismo, gostos. Era uma meninice. E daí ele puxa de novo aqui, porque um dizendo eu sou de Paulo, outro de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministro pelos qual creste, conforme que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. E no capítulo 2, só para nós enfatizarmos aqui, pois eu, irmão, quando eu fui ter convosco, vos anunciando o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavra de sabedoria humana, e nem me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a esse crucificado. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Você viu como é que é? Quando a sua fé está baseada inteiramente na palavra, e o profeta diz que para você matar qualquer tipo de interpretação, espíritos errados, o que vocês têm que fazer? Dá-lhe o teste da palavra. Dá o teste da palavra que você já vê se aquilo é de Deus ou não é de Deus. Porque essa receita, ela é antiga, ela vem lá, aquele urim e tumim que estava ali no peitoral de Arão, aquelas 12 pedras, cada pedra representando uma tribo, aquelas pedras afogueadas. Se alguém tinha um sonho, o outro tinha uma visão, o outro tinha um arrepio, tinha o que fosse lá, eles tinham que ir diante do sacerdote ali e relatar aquilo ali, para saber se aquilo era de Deus ou não era de Deus, porque com Deus não existe meio termo, não existe, olha, achômetro, essas coisas, não existe.
palavra de Deus é sim, sim, não, não. Isso é de Deus ou não é de Deus? Então, a maneira de Deus dizer o sim e o não é através daquelas pedras. Se aquela visão fosse de Deus, então aquelas pedras afogueadas, elas brilhavam. Elas produziam uma luz ali. E se não fosse de Deus, elas não produziam luz. Hoje nós não temos esse Urim e Tumim como no literal, um Arão com essas pedras no peito ali. Mas vocês têm um ministro com a palavra, esse Urim e Tumim, o Velho e o Novo Testamento. Tudo que você pensa, ou tudo que você acha, traz para a palavra, que se isso brilhar com as Escrituras, então você pode ir que é Deus, mas se não brilhar com a palavra, isso não é Deus. Amém? Vamos colocar de pé nessa noite? Graças a Deus. Creio que de uma maneira simples, mas nós podemos compreender o que é a verdade de Deus. Não estamos aqui, irmãos, para dizer algo mais a não ser o que já foi dito. Essa palavra que traz segurança para nós. Vamos orar a Deus. Você quer inclinar sua fronte nesse instante? Vamos fazer uma oração. Querido e amado Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, é tão bom nós ouvirmos essas coisas, Pai, porque elas trazem mais fé para nós, pois sabemos onde estamos baseando essa fé, que não é num ensino religioso, não é sobre a base da mente humana, mas inteiramente na Tua palavra. Pois quando nós chegarmos diante de Ti, o Senhor não irá perguntar a qual dogma, qual religião que nós pertencíamos, mas o Senhor vai outra vez recitar João 5,39. Examinai as Escrituras e cuidais ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Por isso, ó Pai, muito obrigado do Senhor ter concedido essa revelação a nós. E a quem sabe muitos, Pai, que estão ainda dependendo inteiramente dessa revelação, mas que o Senhor possa abrir os seus entendimentos, para que eles venham compreender essas verdades bíblicas, e possam ter esse crescimento, o amadurecimento espiritual nas suas vidas. Pai, tudo entregamos nas Tuas mãos. Obrigado pelo que nós, nessa noite, realizamos, com o intuito de adorar ao Senhor, a exaltar o Seu nome. Que os nossos louvores, ó Pai, possam ter chegado diante do trono do Senhor. Que as nossas orações que fizemos e ainda estamos aqui orando, possa chegar diante de Ti. E que a Tua palavra, ela possa achar, Senhor, guarida dos nossos corações. E que possamos sair desse ambiente melhor do que entramos, Pai. E agora oramos, pedindo, intercedendo em favor do Teu povo. Se há alguma pessoa nessa noite que está doente, nós repreendemos a enfermidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Se há alguma pessoa com problemas, ó Deus, que nesse instante se encontre com a solução. Tudo entregamos a Ti, porque cremos no nome do Senhor. E agora nos despede desse culto, mas não da Sua presença. E que amanhã possamos voltar aqui, Pai. Ó Deus, outra vez ouvir essa palavra que traz fé para o crente, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo é a nossa oração. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada